eu quero compartilhar com vocês uma mensagem pela direção do Espírito Santo e gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22 até o versículo 33, que diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem diante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegado já à tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! Gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salve-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Querido, quando nós lemos este texto, ele nos remete a um só pensamento. Pedro afundou porque não teve fé. E Jesus repreende Pedro por causa disso. E o texto dá essa percepção se nós não analisarmos ele corretamente. A percepção é como se você olhasse para uma pessoa pela primeira vez e você tirasse conclusões dela sem mesmo antes de conhecê-la. Olha, eu acho que ciclano é assim, fulano é assado, mas talvez você nunca conversou com ela. Às vezes por um simples olhar você teve essa percepção dela. Você nunca tomou um café com ela, você nunca passou um dia com ela. Ah, mas essa é a minha percepção. E muitas das vezes é isso que acontece quando nós lemos um texto sem analisar, sem meditar e sem pensar. Nós não podemos definir as coisas por uma simples percepção. Há diferentes possibilidades para termos uma ideia sobre determinadas coisas. Então nós vamos parar, vamos analisar e vamos meditar neste texto. Agora, imagine comigo se você estivesse no lugar de Pedro, na situação que ele está passando aqui no texto. Será que nós teríamos a coragem, nós teríamos essa atitude que Pedro teve de enfrentar a tempestade, de descer do barco em meio a uma tempestade, quando o vento era contrário? Será que teríamos essa coragem? Será que teríamos essa atitude que Pedro teve? Eu certamente não teria essa coragem de descer do barco em meio a uma tempestade, meu irmão, eu estou fora. Talvez você teria essa coragem, mas eu não teria essa coragem. Eu sei que muitos de nós, às vezes, não temos coragem de enfrentar sequer uma piscininha. Imagine descer do barco em meio a uma tempestade. Quando nós lemos este texto, ele nos dá essa percepção. E a falta de fé de Pedro fez com que ele afundasse. Mas, na verdade, nós vamos compreender melhor este texto, nós vamos analisar ele de uma outra forma. Imagine você comigo, que você estivesse no 21º andar de um prédio e Jesus está lá embaixo e você pergunta: quem está aí? E Jesus responde: sou eu, Jesus. E você fala: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda eu ir voando ao seu encontro. E Jesus responde: pode vir, meu querido, pode vir. Será que nós teríamos essa coragem de pular? Será que nós teríamos essa coragem, essa certeza realmente de que era Jesus que estava lá embaixo e estava falando para nós pularmos do 21º andar? Eu não iria, até mesmo porque eu não sei voar e eu também nem tenho asas. Na verdade, eu me arrisco com aquilo que eu dou conta. Eu me arrisco com aquilo que eu sei que eu vou dar conta. E se nós fizéssemos isso,
poderia até ser encarado como uma tentação a Deus. Então, não diga que Pedro não teve fé porque ele não soube andar sobre as águas, porque ele não conseguiu andar sobre as águas, ou porque ele afundou ao tentar andar sobre as águas. Que homem é esse que não sabe nem andar sobre as águas? Ora, se for assim, quem é que crê? Quem é que tem fé? Eu acredito, querido, que Jesus jamais exigiria algo de nós que nós não dessemos conta. A nossa fé, ela é provada por aquilo que nós damos conta. Pedro, ele não tinha medo do mar. Pedro era um pescador. Pedro, ele estava acostumado com as ondas do mar, com o vento bravio, com o vento que era contrário. E o primeiro ponto para entendermos a falta de fé nos discípulos é que o barco estava sendo açoitado pelas ondas, pelo vento, o vento era contrário, e de repente eles veem alguma coisa vindo na direção deles por cima do mar. Versículo 26, e os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se dizendo, é um fantasma! Gritaram com medo. Já ouviram aquela história de pescador? Alguém começa a contar uma história, e talvez você não acredita muito daquilo que aquela pessoa está contando, e nós temos o hábito de dizer, isso aí é uma história de pescador, eu não acredito muito nisso aí não, essa história aí está meio mal contada. Nós temos o hábito de dizer isso. E no ambiente da pesca, desde a época da antiguidade, sempre teve muitas lendas, muitos mitos, como sereias, como monstros marinhos, e toda vez que uma navegação está difícil, eles dizem, olha, os deuses estão raivosos conosco, está querendo destruir a nossa embarcação. Quando um pescador está enfrentando dificuldades na sua navegação, que o vento é contrário, passa pela cabeça dele que alguma entidade está querendo destruir aquela embarcação. E a história de Jonas também nos mostra isso. Quando eles estavam no meio do mar, em uma tempestade, os marinheiros diziam, olha, os deuses estão revoltados, agora nós precisamos saber qual é a divindade que está revoltada com nós. Então nós vamos lançar a sorte para saber quem é que está em pecado com essa divindade. Porque essa divindade está querendo acabar, está querendo destruir a nossa embarcação. Então Jonas, ele para e ele diz assim, olha, o problema é que sou eu. E ele começa a contar o que estava acontecendo com ele, começa a contar a sua história, aí jogaram ele no mar e a tempestade se acalmou. Então, quando os discípulos estão no meio do mar, estão com dificuldades, provavelmente estão com os medos típicos daquela época, e que tem alguma coisa que está querendo prejudicar a navegação deles. Seria um espírito, seria, sei lá, uma assombração, um fantasma, um monstro marinho. E eles têm essa dificuldade de enfrentar o vento, pois o vento era contrário. De repente eles veem um vulto sobre as águas. E quando Jesus vê que eles estão assustados, que eles estão com medo, no versículo 27, a primeira coisa que Jesus fala é, Jesus, porém, lhes falou logo dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Ei, acalma, não tenham medo, sou eu, Jesus. Mas Pedro, como era de praxe, ele era bem abusado, então Pedro, ele se atreve a fazer uma conta. E ele pensa, se não é uma divindade que está querendo nos destruir, então é alguém que nos possibilita ir. Olha o versículo 28. E respondendo Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Há um questionamento sobre quem é. Porque Pedro, ele não está bem certo de quem é. Mas ele disse, se és tu, Senhor, manda eu ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus, no versículo 29, ele diz, olha, vem Pedro, pode vir. E no versículo 29 está dizendo, e disse-lhe, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Porque Pedro deve ter pensado assim,
Eu já vi tantos milagres de Jesus, eu já vi Jesus realizar tantas coisas que, se é Ele mesmo, Ele fazer eu andar sobre as águas vai ser a maior moleza para Ele. Ele não vai ter dificuldade nenhuma de fazer eu andar sobre as águas. Mas olha que interessante que diz no versículo 30. Ele se lança na água e ele afunda. Versículo 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salve-me. Mas ele afunda pelo mesmo motivo de quando ele estava no barco. Medo do vento, medo de morrer, medo de não conseguir vencer e enfrentar aquela tempestade. Talvez estar andando sobre as águas não mudou o motivo do medo. Da navegação, daqueles que estavam dentro do barco, dos discípulos. E quando Pedro ele começa a afundar, ele pede socorro. Na tentativa dele de andar sobre as águas, ela foi frustrada, assim como seria a nossa de tentarmos voar pulando do 21º andar. E quando ele pede socorro, Jesus pega ele pela mão e leva ele até o barco. Está no versículo 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Jesus, ele pega Pedro pela mão e coloca ele de volta no barco, como se ele estivesse dizendo assim: olha, vamos Pedro, é no barco que nós vamos atravessar o mar. Mas qual é a grande questão dessa história? Qual é a grande questão deste texto? Pedro não teve fé, porque Jesus repreende ele no final do versículo 31. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Mas a falta de fé de Pedro não foi porque ele não soube ou porque ele não conseguiu andar sobre as águas e logo na sequência ele afundou. Mas a falta de fé de Pedro está no versículo 28. E respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, me faça ir contigo andando sobre as águas. Acredito eu que na minha conjectura, que quando Pedro pergunta: Senhor, se és tu, Jesus deve ter pensado: não é possível que Pedro está me perguntando se sou eu mesmo. Não é possível que Pedro está me perguntando se sou eu. Pedro, eu tomo café com você todos os dias. Pedro, eu almoço com você todos os dias, eu janto com você. Você me vê fazer tantos milagres e você me vê andando sobre as águas e você me pergunta se realmente sou eu. Jesus jamais exigiria que nós andássemos sobre as águas. Jesus não exigiria de um ser humano ser Deus. Deus não vai exigir algo que nós não somos capazes. A falta de fé de Pedro não foi porque ele não conseguiu andar sobre as águas, mas a falta de fé de Pedro foi no questionamento: Senhor, se és tu. A falta de fé de Pedro, ela vai por uma outra via. Deus pode andar sobre as águas sim, mas nós seres humanos atravessamos o mar usando o barco. Eu não consigo enxergar uma cobrança de Jesus em cima de Pedro. Pedro, como você é um camarada incompetente, olha como é fácil andar sobre as águas, olha a facilidade que eu tenho de andar sobre as águas. Talvez, Pedro, quando você tiver a fé que eu tenho, você vai conseguir andar sobre as águas assim como eu andei. Não, Jesus ele não exige isso de Pedro e ele também não exige isso de nós. Andar sobre as águas é algo sobrenatural e o sobrenatural quem realiza é Deus. Nós somos seres humanos, nós atravessamos o mar é de barco. A fé é para viver, a fé é para enfrentar as lutas, a fé é para vencer o mar da vida, a fé não é para escapar dela. Qual é a principal lição deste texto? É que a falta de fé é demonstrada na fuga da realidade. Porque se a fé é para viver e quando eu estou fugindo da realidade da vida, eu estou sendo fraco na fé. E nós vemos isso no texto, que a primeira tentativa dos discípulos de fugir da realidade da vida é que quando eles estão com dificuldades na navegação, quando eles estão com dificuldade na sua embarcação, eles tentam procurar um culpado.
pecado? É alguma divindade? É alguém que está querendo nos destruir? É alguém que está querendo acabar com a nossa embarcação? Olha, é alguma entidade espiritual que está querendo nos destruir. É um fantasma que está querendo acabar conosco. E nós somos assim. Nós somos dessa maneira. Muitas das vezes nós estamos com dificuldades e nós tentamos achar culpados, nós tentamos achar responsáveis, em vez de enfrentarmos a realidade da vida cheio de fé. Querido, no barco da vida teremos sim mares bravios. Então, não procure achar um culpado para aquilo que já passou, tentando achar explicações. Procure sim motivos para agir diferente. Sim, às vezes as explicações nos ajudam a não cometer erros. Mas às vezes nós queremos que Deus nos ajude a nos livrar do mar da vida, que Deus nos livre de enfrentar a tempestade. Muitas das vezes nós queremos que Deus nos faça andar sobre as águas para não cumprir as responsabilidades e as demandas da vida. Jesus está com você, mas não para você não usar o barco, mas Ele está com você como garantia de que vale a pena remar, de que vale a pena enfrentar a tempestade. Vamos, entra no barco, pega o remo e vamos remar junto. Vamos enfrentar a tempestade junto. Vamos enfrentar o mar da vida junto. Vamos enfrentar este mar bravio junto. Eu estou com você. Vamos, querido, essa tempestade vai passar. Essa tempestade vai cessar. Vamos atravessar o mar bravio. Vamos dizer assim como os discípulos disse no versículo 33. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Deus abençoe você, que essa palavra venha ter um endereço ao seu coração. Um grande abraço, fique com Deus.